Pergunta para mim primeiro, que é facial, então. Boa tarde, já estou vendo que está com a convidada aí do lado. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Carol. Isso, hoje vamos falar um pouquinho sobre análise facial e o impacto do sorriso. Mas eu vou ter duas convidadas, né? A Doris Antunes, que está aqui presencial, que é a colunista de moda do Na Medida e também a consultora de imagem e estilo. E a Jaqueline Rippel, que ela é dentista com especialização em implantodontia e habilitação em harmonização orofacial. Tudo bem, Doris? Seja bem-vinda ao Na Medida aí mais uma vez. Olá, boa tarde a todos. Doris, nosso assunto até então a gente nunca tinha falado, né? Como é que funciona essa análise facial? Bom, antes de falar da facial, a gente tem que entender um pouco a importância dela, né? O quanto o rosto da gente ele informa, né? Então, se a gente vai fazer uma análise, o que acontece com o rosto, né? O rosto é a primeira impressão, ela vem do rosto. Então, a gente olha primeiro para a pessoa, para o rosto. E para identificar características dela, se tu gosta ou não dela, para depois tu descer para a roupa, né? Então, primeiro a gente olha o rosto, né? Através do rosto, a gente consegue ver a idade da pessoa, a etnia dela, né? Ou se ela é nova, se ela é mais velha, se ela está feliz, se ela está triste, né? Então, o rosto, ele passa essa mensagem. O rosto, algumas pessoas tu olha, tu acha que ela é braba, mas só pelo formato e pelas feições, pelas linhas e pelas formas de como aquele rosto te comunica, né? E a análise facial é exatamente interpretar essa informação, né? O quanto o teu rosto está passando a mensagem que tu quer passar, já que ela é a primeira que é vista, né? Se a gente vai observar o rosto da gente, ele pode acolher, ele pode aproximar, ele pode afastar. Alguns personagens da TV, por exemplo, de filmes onde existe o herói, a pessoa boazinha tem as feições mais redondas, mais acolhedoras. Aqueles dos malvados já tem a mandíbula mais marcada, né? O arco do zigomático mais forte. E a gente tem na nossa imagem algumas coisas que a gente chama de ruído. E o que é o ruído? O ruído é aquilo que te incomoda, né? E a análise facial vem para interpretar como tu está sendo visto e para ajudar a diminuir esse ruído e valorizar aquele ponto no teu rosto que tu acha mais bonito. Então, é aquela coisa de tu usar recursos como formato de cabelo, o design da sobrancelha, o próprio acessório que a gente vai usar vai diminuir essa linha e essa forma que está comunicando através do teu rosto, né? Então, a gente primeiro, numa análise facial, a gente tenta entender qual que é o desejo de imagem da pessoa. Eu quero passar uma imagem mais profissional. As pessoas me acham que eu tenho uma fragilidade e eu não sou frágil, mas a imagem está aparentando. Então, a gente consegue o lado do cabelo, o corte do cabelo, aonde essa franja termina. A franja, onde ela termina, ela faz uma seta. Por exemplo, eu não gosto do meu nariz, que eu acho ele muito grande. Aí sua franja está bem aqui. Para onde ela está apontando? Então, a gente consegue ajustar isso, sem que tenha que fazer plástica ou qualquer intervenção mais séria. E como é que acontece isso no teu dia a dia, na rotina e das consultorias? Como é que é essa primeira impressão que tu tem das pessoas, né? A primeira impressão, assim, a gente diz assim, a gente tem todo o corpo, né? O físico, 20% a gente tem a face e os 80% as demais partes do corpo, tá? Na primeira impressão, os 20% é que comunicam 80% da nossa informação. Então, primeiro a pessoa olha para o teu rosto, ali ela vai te achar mais acolhedora, naquilo que eu falei no início. E por quê? Porque dentro do cérebro, né, a gente tem uma conexão, né, com o cérebro e a face. O mesmo folheto embrionário que forma a face é a que forma o cérebro. Então, através da nossa face, eu estou falando aqui, vocês ficam me olhando e o rosto está mostrando o sinal de que estou entendendo, estou gostando, estou em dúvida, porque a gente faz os sinais. E esse sinal é o que comunica, né? Então, esses 20% acabam virando 80% da primeira impressão. Quando entra a roupa já entra no cérebro, no córtex. Porque o córtex visual, ele está ligado mais à parte de que aquela roupa está adequado para aquele local. Enquanto que o límbico vê, eu fui com a cara dela,
Sabe aquela coisa? Você não diz assim, eu fui com o quadril dela. Não, eu fui com a cara dela. Eu gostei dela. Não, eu não fui com a cara dela, eu não gostei dela. Então, a primeira impressão é praticamente a face. Então, entendeu o quão é importante tu entender o que o teu rosto, eu sempre brinco assim, qual é a fofoca do rosto, né? O que ele está falando de ti? E interessante, né, Doris, que a gente sempre aborda aqui a questão dos looks, das tendências, como é que é feita a consultoria, de acordo com a colorimetria, né, de cada pessoa. Mas olha que interessante essa questão do rosto, né? Da imagem, né? Como é que fica, né? E o que a gente interpreta? A gente interpreta as linhas, né? O formato do rosto, são pessoas com rostos mais arredondados, pessoas que têm a mandíbula mais marcada. Essas linhas, elas passam força, elas passam suavidade, né? Depois tem a forma. Então, às vezes, esses dias eu até brinquei lá no meu Insta, né? Tipo... que algumas pessoas ainda fazem corte de cabelo pelo formato do rosto. Na verdade, a gente faz o corte do cabelo pela mensagem que a pessoa quer passar. Vamos supor, eu tenho um rosto redondo. Então eu vou contrabalançar esse redondo do teu rosto, deixando ele mais reto. Só que reto vai passar força. E a Doris quer força? Eu, Doris, consultora de imagem, quero acolher, quero que vocês cheguem lá no meu estúdio me contando realmente o que querem, sem que sinta uma consultora forte, dura e braba. Então, eu não preciso de uma linha reta, então eu estou aqui com cachinho. Daqui a pouco ele vai sair, mas eu estou aqui com o meu cachinho, né? E o meu brinco tem que ter detalhes arredondados para eu passar isso. E isso está onde? Na minha face. E agora a gente vai entender um pouquinho, né? A Doris falava sobre análise facial, a gente vai entender isso, o impacto do sorriso, né, Doris? Com a Jaqueline Rippel, já temos ela aí na live. Tá aí a Jaqueline. Oi. Seja bem-vinda, Jaqueline, ao Na Medida aí pela primeira vez para falar sobre a análise facial e o impacto do sorriso. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Doutora Jaqueline, eu conversava aqui com a Doris, né, sobre essa questão aí mais na linguagem da Doris, né, como consultora de imagem. Eu queria que tu falasse agora como é que é para ti essa relação do teu trabalho com a moda, com o visagismo e com o trabalho da Doris, até para que o pessoal que está em casa entenda um pouquinho, né, dessa relação. É que, na verdade, tudo tem uma relação de harmonia, né? Então, o formato de rosto da pessoa, eu vou acabar chamando de paciente, mas enfim, ele também vai combinar com o formato de dentes, né? E muitas vezes a gente vai perceber, em relação, claro, ao sorriso, mas até ao rosto da pessoa, que tamanho de dente não tá bacana, ou que largura de dentes, ou o acabamento do dente não tá legal, não tá combinando com a pessoa. E, inclusive, como a Doris estava falando, pode passar uma mensagem que não é a mensagem que a pessoa quer passar, né? Como, por exemplo, não passar empoderamento, não mostrar que ela é jovem. Ela pode ser uma pessoa super jovem que faz tudo, né, vive uma vida jovem e, na verdade, pode não mostrar isso. Então, acho que todos esses detalhes em conjunto, eles vão passar uma primeira impressão. E o sorriso, ele vem como o cartão de visita, né? No momento que tu dá um oi, que tu dá aquele sorriso, né, que tu cumprimenta, enfim, ele já tá marcando. Doutora Jaqueline, agora também nesse período aí de pandemia em que todo mundo ficou mais home office, o pessoal aí tá mais online, fazendo lives, né? Tu observou isso aí também com os teus pacientes, dessa preocupação aí com o sorriso, com essa análise facial, como é que tem sido? É incrível que as pessoas, ela de forma já inconsciente, já ou não sorriem nas fotos, ou buscam um lado, ou não conseguem se gostar no vídeo e às vezes até nem sabem exatamente por que não gostam de se olhar nos vídeos. Faz o vídeo, mas não posso olhar depois, tipo assim. E nos trabalhos que eu fui executando, eu pude perceber o quanto elas conseguiram se soltar
E depois de fazerem um trabalho com o sorriso e melhorarem a harmonia, elas mesmas perceberam o quanto elas conseguiram ficar mais soltas, mais livres para usar a câmera, para aproveitar a potência máxima e não ficar um pouco reprimida ou pensando muito na sua imagem ao invés de o conteúdo que ela queria passar realmente, né? Então isso com certeza tem um impacto muito forte. E quais seriam as principais preocupações, digamos assim, atualmente aí dos teus pacientes quando chegam na clínica? Eu acho que uma das principais preocupações é que o sorriso continue natural. As pessoas não querem aquele sorriso que, nossa, eu coloquei algo, não é natural, tá destoando, é o ponto mais forte de mim. Não, elas querem uma naturalidade, elas querem um sorriso harmônico. E a segunda coisa é que também desejam assim, eu não quero aquela coisa branca, não quero um dente grande demais. Então, isso vai bem com essa tendência de naturalidade, de buscar um sorriso mais jovem, mas ao mesmo tempo, muitas vezes nem se percebe, nossa, ela transformou. Na verdade, tu olha para o rosto como um todo e tu percebes que tá mais jovem. O que tu fez que ficou mais jovem, sabe? Mas não sabe determinar, não, ela colocou dente, sabe? Ela fez alguma estética que, meu Deus. Então, acho que essa é uma das principais preocupações. E a outra preocupação também é que, não quero perder a minha personalidade, né? Como eu me enxerguei sempre no espelho. Então, isso são detalhes que a gente vai cuidar bastante e que tem o visagismo como aliado. E de que forma esses resultados, né, aí que tu vê nos teus pacientes, como é que eles impactam na vida deles, né? A gente sabe que isso mexe muito com a autoestima da pessoa, né? Nossa, muito. Eu já percebi pacientes que vieram depois da consulta, que a gente transformou o sorriso, vieram com o cabelo feito, com a sobrancelha, com não sei o que, já... mudaram outras coisas, começaram a se gostar, colocaram outra roupa, começaram a se maquiar. Parece uma mudança assim da água para o vinho, como se tivesse se descoberto naquele momento e começasse a se curtir e se gostar muito mais. O que eu percebo é que muitas vezes a gente vai investindo em outras coisas, a gente busca outras situações e a gente não dá importância tanto para investir em si. E quando toma gosto disso, percebe o quanto isso faz bem, é um caminho sem volta. Começa a melhorar em todos os quesitos. A autoestima vai lá em cima. Doris, e como é que tu analisa aí, né, as tuas considerações em relação ao que a doutora Jaqueline acabou de falar aí pra gente? Quando tu mexe na autoestima da pessoa, parece que dá um startup, começa a mover as coisas no sentido positivo, né? E voltando a esse assunto do sorriso, né? A boca, ela tá no lado que é intuitivo do rosto, né? Então, a boca é a parte da nossa comunicação, né? Então, durante uma análise que a gente facial, a gente avalia ao lado comportamental em função de todo o rosto. Então, o tamanho da boca, ela informa, tipo, um lábio grosso já é uma pessoa com mais firmeza, uma pessoa às vezes mais rígida, a boca mais fina, às vezes ela se impõe mais, ela é mais dura, às vezes se irrita fácil, né? E mesma coisa, a gente faz essa avaliação indo para o nariz, o quão é proporcional à largura, a gente tem essas medidas ligadas à proporção áurea para ver o quanto é grande, o quanto é pequeno e o que informa cada item do teu rosto. Então, às vezes, numa sobrancelha que passa uma mensagem, às vezes mais reta, mais sisuda, se tu dá uma curva na sobrancelha, já vai passar uma imagem mais suave, né? Então, o rosto tem isso, da gente conseguir alterar coisinha de nada, até na maquiagem. Uma vez eu tive uma cliente que ela iria fazer uma cirurgia plástica de redução do nariz.
Tá? E quando eu fiz as medidas, né, a gente usa o paquímetro para fazer as medidas pela proporção áurea. E ela não tinha um nariz grande. O que ela tinha, o olho era próximo. Quando o olho é próximo, acaba projetando o nariz. E a impressão que ela tinha era de um nariz maior. Na verdade, era uma ilusão de ótica. A proporção estava diferente em função do olho. Então, o que se faz? Já que é o olhar, né? Então, consegue, com uma armação de óculos, colocar a ponte mais clara, já abre. A sobrancelha que estava muito próxima, botar na medida certa, já abriu o olhar, o nariz já diminuiu. E a felicidade dela em ver que ela não tinha um nariz grande e que tinha um recurso sem uma cirurgia plástica, eu tirei um peso de cima dela. Pois é, eu justamente ia te comentar isso, estava observando que tu falava que muitas pessoas já vão e já recorrem direto a um procedimento aí que muitas vezes nem é necessário, né, Doris? É só uma correção mesmo. E lembrando, né, dessa parte inicial que eu falei da importância do rosto, né, e como o rosto ele é formado pelo mesmo folheto embrionário que foi o cérebro. Então, o cérebro olha o rosto, faz a interpretação dessas linhas e a gente se vê mais bonita, a gente se reconhece no espelho, né? E quando a gente olha no espelho e não se reconhece, tu perde identidade. E tem pessoas que se transformam, que custam a se identificar novamente. Às vezes uma mudança de cabelo radical, a pessoa olha e não está se vendo no espelho. Então, o quanto é interessante tu entender com a tua harmonia e usar as proporções para fazer esse equilíbrio, para suavizar esse ruído, sem que tu tenha que entrar para uma atividade assim, uma cirurgia plástica. Tu vê, quando a Jaque, ela faz um pequeno aumento no dente, a pessoa se olha, passa uma jovialidade impressionante. Né? Eu sou testemunha, né? Porque eu também arrumei o meu e eu tenho o meu antes e o meu depois. E eu olho assim, hoje eu gosto do que eu vejo. E tem que ter cuidado, né, Doris? Procurar uma boa consultoria aí, né? Que nem também o trabalho da Jaqueline aí para adequar tudo e não fazer nada errado, né? O senso de estética e de beleza, a gente tem que levar em consideração, olhar o que o médico fez, o que está fazendo, porque às vezes o senso de estética dele não é o mesmo teu. Pessoas que gostam do exagero e tu é toda discreta, como é que tu vai fazer uma coisa dessas? É verdade. E Doris, depois a gente vai falar com a Jaque ali também para saber dessa novidade que vem por aí. Inclusive, tu vai deixar um spoiler aí para os nossos telespectadores. Depois eu vou pegar uma palavrinha com a Jaqueline também para ver o que ela vai falar sobre essa novidade. Sim, eu e a Jaqueline, a gente montou um curso, é um mini curso, né? Falando da facial e do impacto do sorriso, né? Então, durante esse processo do curso, a Jaque vai trazer alguns antes e depois para a gente ver o quão pode mudar uma simples cuidado com a tua boca, um tratamento que não é uma coisa assim exorbitante, tu não precisa fazer grandes modificações para ver o quanto tu vai ficar bem, né? Eu vou falar da parte do rosto, como interpretar, o que informa mais, para a gente poder se autoavaliar, né? O cabelo, qual é o melhor, o que informa um cabelo reto, um cabelo em curva, a armação do óculos, o que é melhor para cada tipo de desejo, não de formato de rosto, mas de mensagem, né? Essa autoanálise, né? Então a gente vai trazer isso. Então hoje a gente já está divulgando aqui já. Agora a gente vai começar a colocar nas redes sociais para quem tiver interesse. O curso vai ser dia 8 de setembro, já tem data, né? Vai ser de noite, às 20h20 também, já tem horário. Então são poucas vagas, né? Então quem quiser já nos segue aí para ver como é que vai ser. A Jaqueline vai deixar o recado dela final aí também. A Doris aqui já deu um spoiler. Fala um pouquinho aí, Jaqueline, como é que vai ser a tua parte aí? Eu acho que um pequeno spoiler que eu posso já adiantar aqui, falando um pouquinho do que vocês estavam comentando um pouco sobre o rosto. Hoje muitas pessoas buscam, por exemplo, um lábio mais carnudo, maior, né? E poucas pessoas sabem que a gente consegue muitas vezes isso quando a gente traz a forma e o tamanho dos dentes na altura correta. Então, existem proporções, essa proporção é para ser semelhante a essa proporção, e são pequenas correções que a gente não imagina, que num contexto faz toda a diferença e realmente transforma o sorriso. Então, eu acho que esse curso vai ser muito legal, porque a gente vai conseguir mostrar também as situações
sorrisos que às vezes a gente tem como neutro e que poderia deixar muito lindo. E com antes e depois a gente consegue aprofundar um pouco mais, e cada, né, pessoa que conseguir, que quiser ter interesse, né, em estar com a gente nesse curso, vai conseguir se encaixar. Qual é o teu tipo, o que tu pode melhorar? Acho que vai ser muito bacana. Muito obrigada, doutora Jaqueline, aí pela tua participação aqui Na Medida. Espero que tu volte outras vezes aí com outras pautas para a gente falar um pouquinho mais sobre sorriso. A gente fala muito aqui. Com certeza, vai ser um prazer. Doris, muito obrigada mais uma vez também pela tua participação. Agora tu demora um pouquinho, né, Doris, para retornar, tá aí com vários cursos e já tá com viagem também marcada hoje, né? Agora dia 9 a próxima, setembro. Dia 9 a gente volta com mais novidades. Um beijo a todos. E o Na Medida desta tarde fica por aqui. Voltamos na terça-feira com mais novidades aí dentro do Na Medida. Agora você fica com o portal RDC. Até lá.